Conforme os eventos finais se desdobram, a visão profética de Apocalipse 6 versos 12 a 17 revela um momento de profundo impacto e terror sobre a terra. O apóstolo João descreve esse cenário com imagens fortes e poderosas, que representam o desespero dos ímpios ao perceberem a aproximação do dia da ira divina. Este texto bíblico fornece uma descrição clara dos sinais cósmicos que precedem ao julgamento dos vivos e à segunda vinda de Cristo, e as implicações espirituais para cada ser humano são profundas. E, havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de crina, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento. E o céu retirou-se como um pergaminho que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Apocalipse 6 versos 12 a 14. O sexto selo é aberto, e uma série de eventos naturais ocorrem em rápida sucessão. O grande terremoto sacode os alicerces da terra, anunciando que o mundo físico está sendo afetado pela proximidade do juízo divino. O sol escurece como um saco de crina, uma imagem de luto e escuridão profunda, que simboliza a retirada temporária da luz e da misericórdia divina. A lua, tingida de vermelho como sangue, representa o terror e a iminência do julgamento, uma visão que provoca espanto e horror. Em seguida, as estrelas caem do céu, como uma figueira sacudida pelo vento, um símbolo da instabilidade do cosmos diante da glória iminente de Cristo. A humanidade, em espanto e perplexo, se pergunta o que está acontecendo. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Apocalipse 6 versos 15 a 17. Esses sinais cósmicos causam pavor em todas as classes da sociedade, desde os mais poderosos, reis, governantes e ricos, até os mais humildes, todos buscam desesperadamente um esconderijo. As cavernas e rochas das montanhas são vistas como refúgios, mas na verdade simbolizam o desejo da humanidade de fugir da presença de Deus. Não há esconderijo possível contra a glória daquele que está assentado no trono e do Cordeiro, cuja ira agora se manifesta contra a rebeldia e o pecado. Mas eu sabia que esses eventos miraculosos eram uma clara advertência ao mundo de que o juízo dos vivos estava prestes a ocorrer. Enquanto as pessoas apavoradas perguntavam o motivo desses sinais, nós respondíamos: preparem-se, pois o nosso julgamento vai começar. Aceitem o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador e guardem a lei de Deus, incluindo o quarto mandamento, que ordena a santificação do sábado. E não demorou muito, pois, no ano seguinte, aconteceu. O ano começou como qualquer outro, mas o mundo logo mergulhou em mudanças que poucos previram. Tudo começou com uma lei que, à primeira vista, parecia uma simples tentativa de unificar o mundo em um dia de descanso comum. O domingo, agora imposto por lei, foi proclamado como uma necessidade urgente para restaurar a ordem e a paz em meio a uma sociedade exausta por crises, tensões e calamidades. A liderança dessa iniciativa veio dos Estados Unidos, influenciada diretamente pelo Papa de Roma, que, com carisma e autoridade, uniu os principais líderes protestantes e evangélicos sob uma bandeira comum. Eles prometeram cura para as nações, esperança para os aflitos e uma nova era de espiritualidade. Mas, para nós, judeus, adventistas e outros que guardam o sábado como o verdadeiro dia de repouso, aquela lei trazia um dilema. Sabíamos, pelos escritos antigos e pelo testemunho dos profetas, que não era a unidade do mundo que estavam buscando, mas a submissão a uma falsa santidade. Recordei as palavras de Ellen G. White, que nos advertira sobre a aliança entre o poder papal e as igrejas apóstatas, quando o mundo, em sua cegueira, substituiria o sábado do Senhor pelo domingo de Roma. Saímos para proclamar as mensagens dos 3 anjos de Apocalipse 14, cheios do poder do Espírito Santo. Clamamos ao mundo cristão que saísse de Babilônia, representando a confusão religiosa. Advertimos também nossos irmãos católicos, protestantes e evangélicos para que não aceitassem este falso dia de adoração. Para a glória de Deus, muitos aceitaram a mensagem e romperam os laços de simpatia com suas denominações. Deus tem filhos sinceros e fiéis em todos os lugares, em denominações religiosas cristãs e não cristãs. Todos ouviram a verdade e tomaram suas decisões. Logo os tribunais estavam cheios.
Homens e mulheres eram arrastados, obrigados a justificar porque se recusavam a acatar a nova ordem. Ao enfrentarem as autoridades, seus olhos revelavam a força de sua convicção, mas seus corpos, muitas vezes, não resistiam às ameaças e abusos. Nas prisões superlotadas, o desprezo dos guardas e dos cidadãos comuns era evidente. Éramos vistos como obstáculos à paz, como culpados pelas calamidades. À medida que passava o tempo, o cerco se apertava, e ficou claro que não haveria piedade para aqueles que permanecessem firmes. O tempo passou, e os rumores de novas perseguições aumentavam. Igrejas eram fechadas, e algumas foram até incendiadas, sob olhares de aprovação ou indiferença. As chamas refletiam o desprezo dos vizinhos e conhecidos. Uma fúria coletiva se voltava contra nós, alimentada pelos discursos dos líderes que clamavam que éramos os causadores das desgraças do mundo. Tempestades violentas, terremotos, incêndios e inundações devastavam a terra, e a cada desastre natural, mais vozes nos apontavam como culpados. Sabíamos que, para sobreviver, precisaríamos nos esconder. A fuga se tornou nossa única esperança. Junto com um pequeno grupo de irmãos, encontrei abrigo nas florestas, cavernas e lugares solitários, como aqueles que, na Idade Média, fugiram da Inquisição Papal. As noites eram frias, e os dias longos e silenciosos, enquanto nos reuníamos em pequenos grupos para orar e estudar as profecias que sabíamos estar se cumprindo. A fome e a sede eram nossas companheiras constantes, mas, mesmo nesses momentos, nosso espírito permanecia inabalável. Sabíamos que a verdadeira paz não estava em uma lei imposta pelo homem, mas em nossa fidelidade ao Criador. O sábado era nossa herança e nosso testemunho. Era o sinal de que, mesmo em meio à perseguição, nossa lealdade permanecia ao Senhor, e não às imposições de Roma. O mundo parecia à beira de um colapso definitivo. A natureza estava em agonia. Fogo, vento, água e terra se combinavam em uma destruição quase incessante, como se a própria criação estivesse clamando contra a rebeldia do homem. A cada novo desastre, a pressão sobre nós aumentava, e os líderes religiosos e políticos nos responsabilizavam abertamente. Eu ouvi dizer que até mesmo os que antes eram indiferentes agora desejavam nossa captura, como se a simples remoção dos dissidentes trouxesse alívio. Foi então que algo ainda mais inquietante aconteceu. Um ser de aparência radiante surgiu, aparentemente vindo dos céus. Seu rosto resplandecia com uma luz quase impossível de olhar diretamente, e sua voz, suave e hipnótica, ecoava com autoridade e doçura. Ele se apresentou como o Rei, o Salvador, aquele que trazia paz para um mundo em desespero. Suas palavras foram claras: eu sou aquele que o mundo esperava. Eu trouxe descanso e salvação para todos. O sábado foi mudado para o domingo, e quem me ama deve obedecer. As multidões ao redor do mundo, cansadas e aflitas, explodiram em júbilo. Homens e mulheres se prostravam diante dele, chorando de alegria, acreditando que, finalmente, haviam encontrado a resposta para suas orações. Mas dentro de mim, uma frieza tomou conta. Sabia, com uma certeza silenciosa, que aquele não era o verdadeiro Cristo. Era a personificação do engano, o cumprimento das profecias que alertavam sobre Satanás tentando enganar até os escolhidos, caso fosse possível. Em meio ao frenesi de adoração ao ser falso, algo extraordinário aconteceu. O céu se abriu, e todos puderam ver. Ali, nas alturas, Deus, em um ato de verdade definitiva, revelou os 10 mandamentos gravados em letras de fogo. O sétimo dia, o sábado, brilhava intensamente, deixando claro que nenhum homem ou anjo poderia alterar o que o próprio Deus instituíra. A visão era inquestionável, ninguém poderia negar o que estava diante de seus olhos. A alegria das multidões desapareceu. Muitos caíram no chão em choque e desespero, percebendo, tarde demais, que haviam sido enganados. Seus rostos, antes cheios de esperança, agora expressavam apenas terror. Eles entenderam que a porta da graça havia se fechado e que seus destinos estavam selados. Já não havia mais volta. Eu, ainda em um dos refúgios, ergui os olhos para os céus, sabendo que a nossa luta estava próxima do fim. Os que tinham permanecido fiéis, mesmo diante das piores provações, agora eram poucos, mas firmes. Não precisávamos temer. Sabíamos que o verdadeiro Salvador, aquele que não engana, viria em breve, trazendo consigo a redenção e a paz eternas.